Eu acho, cara, sinceramente, assim, é muito errado a gente acreditar que o Maia não seria um precursor da agenda neoliberal do Paulo Guedes e do Bolsonaro, né? O Paulo Guedes, de uma certa forma, garante ali, é um garantidor do mercado financeiro, mas a agenda neoliberal, os pensamentos do Maia são tão neoliberais quanto do Paulo Guedes, e o Paulo Guedes ali está sendo só um bonequinho. Porque para fazer aquela merda ali de destruir, de desmontar o Estado brasileiro, qualquer um faz, até eu faço. Isso não é economia. Isso é desmonte de Estado. Isso é mole, qualquer um faz. O Bolsonaro ele não é tirado do poder por conta de um apoio popular, bicho. Eu acho que a galera tem medo de uma convulsão social. Essa é a minha visão do Bolsonaro. Eu acho que também. Omar, porque a popularidade dele ainda tá alta, né? Tá alta. Qualquer um faz, inclusive ninguém, né? É só não deixar nada. E só para completar ali até o que o André perguntou sobre que temos advogados aqui para falar sobre os quase 60 pedidos de impeachment, que é o seguinte, o Maia, eu até brinquei com isso, né? Porque o que ele tá fazendo, ele tá sentado numa poltrona estofada de pedidos de impeachment, bordada com notas de repúdio. Essa é a real. É verdade. Como a gente no direito, a gente brinca dizendo que quando alguém senta no processo, né, a gente diz que é o bumbum mais valioso do Brasil. Então, assim, a bunda mais valiosa do Brasil hoje é do Rodrigo Maia, porque ele está sentado em muita coisa importante que vai mexer com a realidade brasileira. E aí eu queria agora passar para o Carlito Neto, nosso grande amigo aqui, assim, fala dos teus 2 livros e fala da tua visão aí sobre esse conceito do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Então, eu peguei o bonde andando aqui, mas sobre o Paulo Guedes eu já vou falar o seguinte, né? Um ministro da Economia que viu a situação que a Argentina passou, porque dissolveu parte das reservas cambiais, porque não cumpriu alguns acordos. Na primeira entrevista como possível ministro do governo Bolsonaro, após o Bolsonaro eleito, ele disse que a primeira coisa que ele faria era dissolver os quase 400 milhões de reais que o Brasil tinha de reservas cambiais. Aí a gente já começa a entender como é que o cara é bom em economia, né? Depois do cálculo aí do crescimento do PIB de 7,7%, né, que está crescendo mais que a China praticamente, no último trimestre do ano agora aí, e o Paulo Gá lá no Instagram dele fez um cálculo correto, né, que seria de pouco mais de 2 pontos percentuais, e estimulado, que é isso que a gente precisa falar, ouviu o Omar falando sobre a questão do pleno emprego na época do governo da Dilma, do Lula e tudo mais. A gente tem que lembrar que o Brasil está em crise desde 2013, desde quando o gigante acordou, que foi um processo que se utilizou, inclusive no meu livro novo, Bruno, o primeiro livro é falando de política sem politiquês, e o segundo é Bora Votar, eu falo da importância do voto, né? Inclusive já cito o exemplo da eleição do Biden como sendo uma alternativa ao Donald Trump, é um voto de protesto, mas obviamente que é um voto de protesto diferente do que aconteceu com o Bolsonaro no Brasil em 2018, e lá eu falo, um dos capítulos eu abordo o gigante acordou, mostrando que a grande mídia e os políticos brasileiros conseguiram emplacar na cabeça da população a ideia de que o gigante acordou era um processo de politização, quando na verdade foi o oposto. O processo de despolitização, o mantra do pior que tá não fica, do Tiririca, começou a ganhar muita força a partir dali. E aí a gente viu, por exemplo, em 2016, com o impeachment da Dilma, o Brasil iria melhorar, vai ter reforma trabalhista, vai melhorar. Viu reforma trabalhista? Nada. Veio também depois a reforma da Previdência com o governo do Bolsonaro, nada. E a reforma que realmente vai fazer alguma diferença, que inclusive os nossos irmãos argentinos tiveram coragem de fazer, é a reforma tributária, é cobrar dos mais ricos e não está cobrando os impostos que se cobram, por exemplo, dos mais pobres. Esse ano, por exemplo, foi o primeiro ano que eu acabei entrando ali na faixa das pessoas que precisam pagar o imposto de renda. Até o ano passado eu era isento. E, cara, eu vou dizer uma coisa para você, o que a gente que não ganha tanto paga de imposto, em comparação a essa galera que ou é isenta ou paga bem menos, é um absurdo, cara. Eu decidi, inclusive, fazer um plano de saúde esse ano, porque eu descobri que eu estava economizando em não ter um plano de saúde, e o valor que eu paguei de imposto de renda seria proporcional eu pagar um ano de plano de saúde. Então, qual que seria a desvantagem em eu não ter o plano de saúde? E a gente precisa assim lembrar... Se incentiva, Carlito, e é assim que se incentiva o setor privado, né? Porque é essa a lógica, né?
acaba se incentivando o setor privado na saúde dessa forma. E aí, exatamente, mas uma lógica óbvia, porque a gente é tão onerado pelo Estado em coisas básicas, que eu parei para calcular e falei, puta merda, em Aracaju o serviço de atendimento público, assim como na maioria dos lugares do Brasil, não é bom, mas em comparado a diversas cidades é. Óbvio que Aracaju é uma capital pequena, tem menos de 1 milhão de habitantes. O estado de Sergipe, se eu não me engano, tem em torno de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 200 aproximadamente. Então, o atendimento é relativamente bom, óbvio que tem todas as falhas e tudo mais. Nesse momento, por exemplo, tanto a rede pública quanto a rede privada estão lotadas já, né, por causa da Covid-19. Sergipe, até algumas semanas atrás, era a maior taxa de contágio do Brasil, aqui em Sergipe, né, as pessoas que contaminavam, se uma pessoa conseguia contaminar proporcionalmente o maior número de pessoas a partir de uma. Mas eu queria focar na questão do problema econômico, que eu falei que começou em 2013 e se agravou em 2016, porque a gente teve lá 2014 e 15, pautas bombas, para ferrar o governo da Dilma, né? Ou seja, os políticos fizeram de tudo para poder fazer valer o acordo do Romero Jucá com o Sérgio Machado. A gente precisa lembrar bem daquele diálogo, né, que precisava do acordão, com o Michel, com tudo, com o STF, tirando a Dilma. Com o Supremo, com tudo. Com o Supremo, com tudo, e a gente está vendo que esse acordão está firmado. E a gente viu, por exemplo, que o Michel Temer ele foi bem esperto. Lá em 2016, por exemplo, a primeira coisa que ele fez, o planejamento do governo federal de gasto era de cerca de 85 bilhões de reais no orçamento do ano de 2016. Primeira coisa que o Michel Temer fez, pediu um aditivo. Pediu um aditivo para gastar, acho que aumentou 23 bilhões de reais. Ou seja, aumentou, inchou, né, a folha de gastos do governo. E ainda teve uma situação que muita gente esquece, Omar, que é aquela situação da liberação do FGTS, vamos chamar de fundos perdidos, os inativos, né? Sim. Que, inclusive, ele se vangloriou dizendo que a economia em 2016 acabou em alta. Por quê? Porque o governo jogou 40 bilhões de reais praticamente na mão do povo gastar. Então, e aconteceu isso em 2017, aconteceu em 2018. Agora, por exemplo, no ano passado, eu fiz um vídeo dizendo que o Bolsonaro estava mentindo, dizendo que iria pagar o 13º do Bolsa Família, mas que ele pagou o 13º, porém, mesmo pagando o 13º, levando em consideração o aumento médio do Bolsa Família, o governo ainda iria economizar 6%. Então, as pessoas que receberam 13º do Bolsa Família no passado, achando que seria melhor que o aumento, eles ainda receberam 6% a menos do que eles poderiam ter recebido se tivesse tido o aumento do Bolsa Família. E esse ano não vai ter Bolsa Família, que foi o que eu disse no vídeo do ano passado, que o pronunciamento do Bolsonaro e a aprovação era para o pagamento do 13º salário em 2019. Sobre 2020, não tinha. E agora a gente está vendo esses programas aí, por exemplo, do Bolsonaro, divulgando aí que o Bolsonaro tem a cara de pau tão grande, gente, que ele estava planejando com o Paulo Guedes divulgar no final desse mês agora uma campanha, que vocês vão rir, intitulada de Desemprego Zero, que era para mostrar que o Brasil, mesmo na crise, não teve problema com o desemprego. Você tá me zoando. Eu não vi isso. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? E eles estão tirando o pé do freio, porque algumas pesquisas estão mostrando que após agora o fim do auxílio emergencial agora em dezembro, já no início do ano que vem agora em janeiro, 38 milhões de brasileiros que só tinham o auxílio emergencial como única fonte de renda, não terão verba nenhuma. Só que as pessoas falam assim, Carlito, eu até fiz um vídeo, uma pessoa veio me observar que eu tinha citado um dado errado lá, e na verdade eu incluí os desalentados, os desempregados. Eu acho que na hora que as pessoas foram assistir, acabou confundindo, e eu vou até fazer essa observação em um próximo vídeo. Mas 38 milhões são pessoas que conseguiram ter o benefício do auxílio emergencial aprovado, e as que não conseguiram. Então, estima-se, inclusive, muito obrigado, Pedrão, estima-se, inclusive, isso o próprio Eduardo Moreira falou em uma live quando eu fiz com ele em abril, que entre desalentados, desempregados, a gente deve ter cerca de 60 milhões no Brasil já, por conta da pandemia. E eu acredito que esse número hoje está quase próximo dos 80 a 100 milhões. Você vai no centro da cidade de vocês, aí eu tenho certeza, é um monte de loja fechada. E as que não estão fechadas... E outra coisa que eu queria entender é a matemática do Paulo Guedes, fazer que nem o Ciro Gomes agora, né, dar bilhão, porque a matemática do Paulo Guedes não fecha. E repara, o governo está pagando parte do salário de alguns funcionários de algumas empresas, beleza? E por conta disso, os funcionários receberam o 13º proporcional.
Ou seja, os funcionários que receberam 4 meses de salário da empresa e receberam 8 meses de salário do governo, eles só tiveram um 13º salário de 4 meses. Como é que esse trimestre aí a nossa economia aumentou 2,2% do cálculo real que o Paulo Gala divulgou, inclusive, no Instagram dele, sendo que a renda do trabalhador diminuiu? Onde é que é essa matemática? O Paulo Guedes aprendeu lá em Chicago? Carlito tá respeitando muito o Paulo Guedes. Inclusive, Carlito, é bom colocar... A palavra certa é mesmo. Carlito, a gente precisa lembrar também do cálculo que ele fez antes no início do auxílio emergencial, né? Que eu sou péssimo com gravar número, não sei o que acontece, eu não sei exatamente o que é que eu fiquei péssimo de memória nessa quarentena. Eu também tinha... Mas assim, ó, o que eu sei é que ele queria 200 mourões para uma quantidade X de pessoas, e aí quando chegou lá na hora do vamos ver, o número era estratosfericamente maior das pessoas que se cadastraram porque precisavam. Por quê? É o desligamento da vida real, né? Ele é totalmente fora da realidade. Gabriel, conhece o Brasil. Rapidinho, mano, só para fazer uma complementação aqui, que é o seguinte: as pessoas superestimam o liberal brasileiro. Essa galera, vou te falar, eu trabalhei com essa gente. Eu trabalhei com gente de banco de investimento. Eu sentei em mesa com funcionário do BTG Pactual. Isso é uma galera nascida e criada na classe média brasileira que só quer saber de festa, de farra, faz uma faculdade boa por conta das condições materiais, que assim, só se o cara for um jumento que não consegue um bom emprego. Paulo Guedes da vida, né? Que tem que ser bem articulado, né? Cara, fundar a própria empresa para não ficar desempregado. E aí tira um MBA na IBMEC e tá com as portas de todas as grandes empresas do país abertas para ele. Escancaradas. E essas pessoas não conhecem nada de Brasil, bicho. E eu duvido que eles conheçam alguma coisa de economia a ponto de... Eu aposto, velho. Eu aposto que essas pessoas estão olhando para a Bolsa de Valores e estão imaginando que o Brasil vai dar certo porque a Bolsa está batendo 115 mil pontos. Por quê, gente? Essas pessoas são burras. A gente está diante de um governo burro que acha que o mercado financeiro faz mágica. Se você chegar para por isso que eles acham o Paulo Guedes inteligente, porque eles são burros. Porque eles são burros, exatamente. Essa galera acha que comprando uma ação na Bolsa de Valores, no mercado secundário, está colocando dinheiro para essa empresa fazer investimento. Eles não têm discernimento para entender o que é mercado primário e o que é mercado secundário da Bolsa de Valores do Brasil. Então eles estão olhando a Bolsa de Valores batendo 115 mil pontos e dizem, agora a economia não vai vir. A gente vai ter... Paulo Gala explicou isso, inclusive, recentemente, em uma live no meu canal, Omar, sobre essa ideia da pontuação da Bolsa é basicamente dizer o valor das empresas que têm ações na Bolsa, quanto elas estão estimadas, quanto elas estão valendo, e isso pode levar a pontuação para cima ou para baixo. Para o resultado prático da população brasileira, não quer dizer necessariamente nada, porque não é que a Bolsa está em alta que isso vai ser refletido em melhoria econômica. É basicamente a elevação do, por exemplo, a Petrobras já chegou a custar quase $1 trilhão de dólares ou de reais, se não me engano, durante a gestão do governo que supostamente quebrou a Petrobras, que as pessoas falam disso, né? Eles esquecem de dizer que durante esse governo a Petrobras chegou a ser a segunda empresa petrolífera mais valorizada do mundo, perdendo apenas para aqueles comunistas lá da China, né, que tem a empresa mais... Né, os caras são comunistas, né? Mas os caras conseguem... E eu assim, cara, acreditar nisso, eles deixam de levar em consideração também. É muito importante a gente falar sobre essa questão da Petrobras, porque quando fala, o PT quebrou a Petrobras e o caralho. Gente, o barril do petróleo saiu de 100 para $40 em menos de 6 meses. Aí, por que isso aconteceu? Misteriosamente, os Estados Unidos resolveu aumentar a produção de petróleo nas reservas de xisto, né, que tem ali, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. A OPEP, eu não sei, né, a Arábia Saudita meio que teve um arranca-rabo com os Estados Unidos, que não entendeu o aumento dessa produção, e o caralho, Conclusão, o preço do barril do petróleo despencou. Curiosamente, gente, olha só que coincidência bizarra, eu fico impressionado com essas coincidências. Foi exatamente no período onde estava acontecendo o impeachment da Dilma e as eleições na Venezuela.
E dali em diante, nem a Venezuela nem o Brasil voltaram a ser o mesmo. Então, assim, não pode deixar de... esses detalhes a gente tem que ter muito na ponta da língua, porque a gente está disputando o Brasil no diálogo. Então, quando alguém falar que o PT quebrou que o PT quebrou a Petrobras, a gente tem que ter essas informações na ponta da língua para poder dialogar. E tem mais, velho. Quando as pessoas falam, não, mas olha a dívida da Petrobras, porra, olha a dívida da Shell, olha a dívida da Exxon, olha a dívida da BP Oil. Todas as empresas petrolíferas do planeta estão completamente endividadas. Por quê? Elas construíram uma base de produção com uma projeção do preço do barril do petróleo e que não foi atendida. Então é normal que uma empresa petrolífera esteja endividada no século XXI.